Capítulo 14. A história de Elisa. Numa de minhas folgas fui visitar Elisa. Queria muito rever minha amiga e tinha muito interesse em acompanhar a recuperação de Walter. O desequilíbrio psíquico causado pelo uso das drogas traumatiza de forma profunda o perispírito do usuário. Atualmente, esse vício atinge boa parte dos nossos jovens encarnados, trazendo-lhes morte corporal e levando a voltar à espiritualidade com muitas mazelas. O caso de Walter era de meu interesse, pelo socorro que participei e pelo muito que aprendi. Marquei encontro em meu horário livre de lazer, coincidindo com o dela, para podermos conversar calmamente, trocando ideias, pois gosto muito de diálogos edificantes. Elisa esperava-me na portaria do hospital em que no momento trabalhava e onde Walter estava internado. Alegramo-nos quando nos vimos. Patrícia, exclamou Elisa feliz, programava ir vê-la. Que bom tê-la conosco. Quero agradecer-lhe. Foi muito atenciosa conosco. Sorri em resposta, e minha amiga, como boa anfitriã, acompanhou-me para conhecer o hospital. Quase todas as colônias têm um hospital próprio para viciados em álcool, tabagismo e tóxico. Em algumas outras colônias, esses doentes ficam em alas separadas, em hospitais tradicionais. Na colônia Perseverança, o hospital é separado, grande e com muitos trabalhadores dedicados que ajudam na recuperação de desencarnados viciados. Lugar calmo, com muitos jardins, salões para palestras e encontros, com suas principais terapias são o trabalho, a música e o teatro. Suas enfermarias são separadas por alas masculinas e femininas e pelo tipo de vício que o enfermo possui. Primeiramente, vimos a parte central, onde se situam as salas de orientações, os alojamentos de seus trabalhadores, a biblioteca e os salões. Após Elisa me levou para conhecer o atendimento aos desencarnados, que no corpo físico foram fumantes. Esses, se tinham só um vício, não ficam internados, só vêm ao hospital para serem ajudados a se libertar da vontade de fumar. Só em raros momentos é que um ex-fumante se interna, e isso se pedir, mas mesmo assim sempre por pouco tempo. O tabagismo intoxica bastante o perispírito, e nessa parte fazem tratamento para que o assistido se liberte da dependência. Sendo assim, ele recebe conhecimento sobre o assunto, orientação e apoio que o ajudarão a resolver o problema. Mas só o conseguirão se novamente reencarnados e tendo oportunidade, não fumarem. Ressalvo o termo oportunidade porque se estiver encarnado e por algum motivo não puder fumar, não quer dizer que tenha solucionado a questão. Isso acontece com todos os vícios e podemos dizer que os vencemos quando temos oportunidade de voltar. A ala dos alcoólatras é grande. O álcool danifica o cérebro e o aparelho digestivo, sendo muitos os doentes a se recuperar em vários estágios. Os enfermos, quando melhoram, assistem a muitas aulas, fazem terapia de grupo e avaliam todos os acontecimentos passados por eles, decorrentes do vício, e apreciam as oportunidades de melhoras oferecidas. A parte que nos interessava era a que Elisa se dedicava com todo o carinho, a ala dos drogados. Infelizmente, esse local no hospital e os de outras colônias têm sido ultimamente ampliados. São muitos os imprudentes que desencarnam vítimas direta ou indiretamente das drogas. Os que estão ali socorridos têm aspecto bem melhor do que os que vagam ou outros que estão no umbral. Nas colônias são separados pelo grau de perturbação em que se encontram e o tratamento normalmente é longo, requerendo esforço do internado e muita dedicação de amor dos trabalhadores. Não pensem os leitores que nesses hospitais só se vêem tristezas, nada disso.
Tristeza é sentimento negativo, não ajuda e para nada serve, pois só construímos e progredimos com um trabalho alegre. Os trabalhadores dali tinham sempre no rosto sorriso bondoso e agradável, a palavra amiga e o amor que irradiava e contaminava os internos, e assim os temporariamente abrigados se sentiam seguros, incentivados, amados e com disposição para se recuperarem. O hospital da colônia Perseverança é muito bonito e acolhedor. Elisa me levou à ala onde Walter estava abrigado, e ele nos esperava no jardim interno, que circundava parte de sua morada provisória. Recebeu-nos sorrindo e estava com aparência sadia, com normal equilíbrio. Patrícia, disse sorrindo, queria tanto conhecê-la e agradecer. Obrigado. De nada, respondi. Como tem passado? Melhoro, graças a Deus, e ao pessoal do hospital. Vou ficar bom logo. Walter estava com aparência de adolescente, como aparentava naquela reunião do centro espírita. E continuaria assim, porque queria essa aparência, a que tinha antes de se drogar. Isso lhe dava mais confiança. Outros, após o tratamento do hospital, podem retomar, e se quiserem, a aparência de que quando desencarnaram, só que com aspecto sadio. Sentamos os três num banco e fizemos alguns comentários. Elisa falou alegremente. Estou gostando muito de trabalhar nesse hospital. Aqui vim por Walter, mas agora não posso mais deixá-lo. Quando Walter tiver alta, ficarei de vez, já que me decidi e obtive orientação e autorização. Estudarei para aprender e melhor servir neste campo de ajuda. E você, Patrícia, quais são os seus planos para o futuro? Como você sabe, gosto muito de ensinar. Logo, Marcela, a quem substituo, retomará seus afazeres. Devo então voltar à colônia do saber. Continuar os estudos e trabalhar, transmitindo meus conhecimentos a outros desencarnados. Admirei o banco em que estávamos sentados, muito bonito e de contornos diferentes. Notando, Walter explicou. Esses bancos são feitos por internos em nossas oficinas. O trabalho é de grande ajuda e é uma das melhores terapias para os nossos abrigados, disse Elisa, olhando carinhosamente para Walter. Mas não só para eles, e sim para todos nós, encarnados e desencarnados. O trabalho é bênção. Corpos e mentes ociosos estão com as portas abertas aos vícios, enquanto que o trabalho nos mantém ocupados e nos abre outras portas opostas a ele. Aqui em nossas oficinas se fazem muitas coisas. No plano espiritual, tudo pode ou poderia ser plasmado, mas os que sabem dar forma às coisas são poucos, pois necessita-se de tempo e de muito aprendizado para a tarefa. O trabalho é uma bênção que ajuda intensamente a todos nós, e na espiritualidade representa importante benefício, existindo trabalho do mais simples ao mais difícil, para todos os que quiserem. Inúmeros desencarnados ainda estão muito apegados ao modo de vida da Terra, e assim, quando trabalham, lhes é dado bônus hora. Os que já superaram esse apego entendem o porquê do trabalho e não mais necessitam esse tipo de remuneração. Pessoas que já trabalham sem esse apego, quando chegam ao plano espiritual, participam da vida aqui, exercendo suas tarefas pelo amor ao trabalho, não exigindo nada em troca. No hospital, os internos que ali auxiliam fazem bônus horas e recebem, mas são poucos os trabalhadores que servem no hospital e que os recebem. Há muito tempo que não os necessito, mas lembro-me de minha alegria quando obtive meu primeiro bônus hora. Foi uma euforia trabalhar e ter uma compensação. Agora minha alegria é somente ser útil, não almejo recompensas. Quietamos por alguns segundos. Meus pensamentos vagaram por
pela trajetória vivida por pessoas como Walter. Suas existências, até serem socorridos, são uma verdadeira tragédia. Elisa quebrou o silêncio. Patrícia, você não pode imaginar o tanto que sonhei por todos esses anos de desencarnada com este momento. Estar assim com meu Walter, em plena recuperação. Sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Fechou os olhos e por momentos, e depois começou a falar com voz suave. Tudo começou em nossas encarnações anteriores, em que fomos unidos pelo afeto maternal. Fui mãe dele, meu nome era Gertrudes. Nasci e cresci num bordel de uma cidade pequena, onde me tornei prostituta logo mocinha. Aos 20 anos tive um filho, José, que é o Walter agora. Até os 6 anos, minha avó, que morava perto, cuidou dele. Quando ela desencarnou, ele veio morar comigo. Mimei-o demais, dando-lhe tudo o que queria. E muitas vezes eu justificava minhas atitudes, falando que isso era bom para ele. O menino ainda começou a tomar bebidas alcoólicas e achei linda sua atitude. O tempo passou rápido e ele tornou-se moço. Foi então que percebi que ele andava se embriagando demais e tentei fazê-lo parar, só que não consegui. Quando chamava sua atenção, ele me respondia grosseiramente: "Bebo por você ser o que é. Gostaria de ter uma mãe trabalhadeira e honesta." Isso me feria muito e ele se embriagava cada vez mais, até que passou a ficar quase somente bêbado. Desencarnamos quase na mesma época. Fiquei doente e desencarnei após muito sofrimento. Ele ficou pelo bordel, onde todos o conheciam e lhe davam o que comer, além das bebidas. Desencarnou ao cair de uma ponte alta e bater com a cabeça nas pedras. Sofremos muito e vagamos juntos pelo umbral. Ele sempre me culpando dizia: se tivesse me batido na primeira vez que bebi e não achado graça, eu não estaria me tornando esse bêbado. Depois de muitos sofrimentos, fomos auxiliados e levados para o posto de socorro, onde ficamos por um período. Aconselhados a reencarnar, pedimos para renascer em famílias e costumes rigorosos que nos ajudassem a superar nossos vícios. Atenderam-nos e reencarnamos, e viemos somente como conhecidos, nem amizades tivemos. A família que me abrigou educou-me com costumes rígidos, o que eu achava certo, pois me sentia segura. Queria acertar, queria vencer o vício e consegui. Fui uma moça honesta e trabalhadeira, e por ser muito bonita, fui assediada por muitos rapazes, mas não dei importância a nenhum. Não desejava namorar, pois sentia que eu ia desencarnar logo, e não queria deixar mais ninguém a sofrer por minha causa. E realmente, tive câncer e desencarnei. Meus pais e meus irmãos sentiram bastante minha falta, mas não me atrapalharam e muito me ajudaram com suas preces. O resto você já sabe. Walter prestou muita atenção no que ouvia e, após uma pausa, ele disse: ao ouvir Elisa falar, as cenas vieram à minha memória. Recordo, era pequeno e já gostava de bebidas alcoólicas. E como minha mãe não proibia, passei a tomar muito, prejudicando-me. Gostava do bordel, porque ali todos me tratavam bem. Depois me tornei só dependente do álcool, que só ficava embriagado. E assim, quando desencarnei, sofri muito. Reencarnado nessa última vez como Walter, tive outra oportunidade, mas logo o gosto pela bebida aflorou forte em mim. Bebi escondido porque meus pais me proibiam, e com a bebida deixava o cheiro e dificultava dissimular. Eles me vigiavam, regulavam meus horários e, percebendo minha tendência para a bebida, cheiravam minha boca sempre que voltava para casa. Então, enturmei-me com colegas da escola e experimentei a maconha. E depois de algum tempo, a cocaína. Comecei a tirar notas baixas, sendo ainda aprovado naquele ano. Mas no ano seguinte, em que me viciara pesado, as notas pioraram e meu comportamento estava péssimo.
Meus pais foram chamados pela diretora e souberam de meu comportamento. Levei uma surra, tiraram-me da escola e passaram a vigiar-me mais ainda. Desesperado com a falta da droga, fugi de casa e fui morar com viciados e traficantes num barraco. Meus familiares sofreram muito e meu pai, que era o mais rígido, mandou-me dizer que ele ainda me aceitava em casa se largasse o tóxico. Se quisesse ficar entre os criminosos, que os esquecesse, porque eu estava morto para eles. Como queria droga, fiquei naquela vida. Minha mãe vinha me visitar às escondidas e trazia roupas, alimentos e dinheiro, mas chorava sempre quando me via. Continuei me drogando cada vez mais. Ao recordar esses momentos dolorosos, Walter começou a gaguejar, falando com dificuldade as últimas frases. Começou a ter uma crise. Elisa e eu demos um passe e ele se acalmou. Provocando-lhe sono, nós o levamos para o leito da enfermaria. Elisa então terminou a narração do que aconteceu com Walter. Ele contraiu dívidas por causa das drogas e, como não conseguiu pagá-las, foi assassinado. Desencarnou e continuou desesperado, alucinado pelas drogas. Quando procurou o túnel negro, naquele local eles ensinavam os desencarnados viciados a vampirizar encarnados, para satisfazerem o vício. E também o hipnotismo de Natan os fazia sentir como se estivesse usando drogas. Nós ajeitamos Walter no leito, e ele, sonolento, virou-se para mim e disse: Elisa não é culpada, ninguém é responsável pelos nossos erros a não ser nós mesmos. Se antes eu acusava, foi na tentativa de culpar alguém, de colocar em outros a responsabilidade que era só minha. Nessa última encarnação, tive pais que se importaram comigo, honestos, exemplificaram o bem, e não tive a quem culpar a não ser a sorte, sendo que nossa sorte, nós mesmos é quem fazemos. Não venci meu vício, mas vencerá, exclamei. Walter dormiu. Como o tóxico prejudica tantos imprudentes, disse Elisa. Walter fará o tratamento em muito tempo ainda e só estará bom quando lembrar-se de tudo o que lhe aconteceu e não sentir nada. Ele tem aula de evangelização, faz orações, tem terapia e acompanhamento psicológico. E também, Patrícia, como foi boa a regressão para Walter, a doutrinação que ele recebeu na reunião espírita. Elisa ajeitou o lençol do leito dele com carinho de mãe e em seguida saímos silenciosas do quarto.